quarta rodada da Série C foi finalizada e temos Ituano, Ponte Preta e Maringá no topo. Londrina e Brusque segue com invencibilidade na competição, em uma rodada que foi muito marcada pelos resultados das equipes que jogaram pela Copa no Brasil no meio de semana, não rendendo, não tendo um bom resultado nessa quarta rodada da Série C. Vou trazer aqui alguns destaques, o que dá para avaliar como confirmações e surpresas dessa rodada da competição. Depois vou trazer a classificação atualizada para vocês avaliarem. Fique à vontade para deixar a opinião de vocês também. O que mais te surpreendeu, o que trouxe confirmações também para você nessa quarta rodada da competição. Fique à vontade para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o link para grupos de amigos e torcedores. Toda rodada da Série C tem um pré e tem um pós. Também trago pré e pós para um jogo ou outro da Série C. Aqui o canal ele está muito mais focado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, com avaliações mais detalhadas para lá. Mas também estou trazendo essas atualizações aqui para a Série C. Bora lá, primeiro trazendo o ponto dos resultados, né? Do que me surpreendeu, do que dá para eu trazer como alguma avaliação desses jogos. Começando com o confronto do ABC e do Ituano, foi um confronto que eu consegui ver boa parte do segundo tempo. E no segundo tempo se teve um ABC empurrando o Ituano para trás, conseguindo gerar alguma pressão. Eu diria que tendo mais momentos no campo de ataque do que a equipe paulista, mas se tem uma figura na equipe do Ituano que ela é interminável, passou por muitos problemas físicos, e aí talvez seja o grande ponto de destaque para o Neto Berola, o quanto que o departamento médico tirou momentos em que ele poderia estar brilhando. Assim. Ele teve destaque no América, ele teve destaque no Atlético, ele teve algum destaque no CSA também. E no Ituano é impressionante o que ele conseguiu fazer no último lance do jogo. Contra-ataque, um escanteio para o ABC, contra-ataque puxado todo por ele pega a bola na área dele, passa por 2 ou 3 defensores do ABC e dá uma cavada na frente do Felipe Garcia. Aqui, eu não sou muito de contestar resultados, mas eu diria que o ABC não teve sorte. Mais um bom jogo do ABC, tá? O ABC ele chegou à competição sob muita desconfiança, mas trouxe alguns reforços importantes para a competição e é competitivo. É um ABC que conseguiu ir bem nessas 3 primeiras rodadas. Apesar de quando se olha para o aproveitamento não é dos melhores, mas é um ABC competitivo e um ABC que eu entendo que tende a ter um futuro positivo na competição, e o Ituano está lá no topo. A gente vai ver a classificação na sequência do vídeo. Mas agora vamos falar sobre o outro jogo, o confronto do Maringá contra o Confiança. E entre as equipes que atuaram pela Copa do Brasil no meio de semana e jogaram pela Série C nesse final de semana, o Maringá foi a única que teve o sucesso da vitória. Um 3-0 sobre o Confiança que inspira muita instabilidade, né? Assim, eu falei isso antes da rodada, na Copa do Nordeste, na própria Copa do Brasil. Foi um Confiança que conseguiu ter em alguns jogos que talvez não se imaginava desempenhos um pouco melhores do que esperava, mas em outros ele cai de rendimento. Aqui se tinha um tom de favoritismo para o Maringá, apesar do Maringá ter vindo de um jogo de Copa do Brasil no meio de semana e o Confiança ter tido um tempo maior de preparação. Maringá consegue vencer por 3-2. Um outro favoritismo, aqui sim dá pra gente falar de um favoritismo grande, foi do Tombense contra o Itabaiana, um favoritismo confirmado pela equipe mineira, 2-0, um Tombense que tende a de fato brigar por esse G8, eu diria que tende a ter alguma tranquilidade para avançar para a segunda fase. Não estou falando também que vai ter uma das 4 melhores campanhas, mas acho muito difícil o Tombense tentar beliscar uma 8ª posição. Acredito que ele tende a ter uma classificação um pouco mais tranquila, pelo que é o projeto. Tombense vem se destacando como uma das 4 ou 5 forças de Minas Gerais e teve um início de ano também muito promissor. A gente olha para o outro jogo, a Ponte Preta tendo um grande início de competição,
Ponte Preta brigando forte para o acesso, consegue bater um Anápolis que a cada rodada que se passa se tem uma certeza ainda maior que o Anápolis vai sofrer e vai ter o objetivo de bater ali os 22 pontos da permanência. Inclusive, se você não viu, eu trouxe um vídeo falando sobre as metas, os pontos que as equipes que lutam contra o rebaixamento precisam ter, os pontos que as equipes que querem chegar até a segunda fase precisam ter, a luta pelo acesso. Eu vou deixar o card em algum local aqui da tela se você não acompanhou. Então tá aí, dois objetivos diferentes, uma Ponte Preta conquistando o resultado que era imaginado, o resultado que era esperado dentro de casa. Ipiranga e CSA, um CSA que vinha do confronto da Copa do Brasil, um grande jogo contra o Grêmio, que teve o ponto de exigir muita intensidade, muito fôlego de todo o grupo, e aí o CSA teve um jogo de uma intensidade abaixo. Assim como eu vi um segundo tempo de ABC e Ituano, eu vi alguns minutos, um recorte um pouco maior de Ipiranga e CSA, e foi um CSA bem abaixo, principalmente quando a gente avalia o retrato do jogo do CSA contra o Grêmio. Acredito que muito afetado pela intensidade e o desgaste que teve no meio de semana, mas também não tirando o mérito do Ipiranga, grande resultado, dá um respiro para o Ipiranga na sequência da competição. Outra equipe que jogou no meio de semana na Copa do Brasil e se deu mal na Série C foi o Retrô. Jogou contra o Fortaleza no meio de semana, quase venceu o Fortaleza jogando em Pernambuco, e aí teve o jogo contra um outro cearense, o Floresta, e acredito que assim, mesmo com o desgaste, eu imaginava um resultado diferente aqui. Imaginava um Retrô conseguindo minimamente um ponto jogando fora de casa contra a equipe do Floresta. Não foi isso que aconteceu. O Floresta vence, Floresta sai da zona de rebaixamento, passo importante, mas eu acredito que não deve fugir muito disso daí, tá? Floresta tende a ter uma condição de luta contra o Z4 mesmo. Aqui tivemos os primeiros pontos do Guarani. Guarani vivendo uma certa crise, não havia pontuado nas 3 primeiras rodadas, teve protesto inclusive no centro de treinamento, e aí um Guarani a partir desse Botafogo que também jogou a Copa do Brasil, um Guarani consegue a primeira vitória dentro de casa. Não vou falar que a partir do protesto, acho que a gente não deve olhar muito para esse lado, porque houve o protesto, porque houve uma pressão, o Guarani venceu. Acho que é muito mais pelas condições do jogo do que de fato pelo que aconteceu no centro de treinamento do Guarani. Então tá aí 2-1 para o Guarani, ganha um respiro. O outro jogo, duas equipes que estiveram atuando na Copa do Brasil no meio de semana, Náutico e Brusque. Um Brusque que empatou contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, um Náutico que foi competitivo contra o São Paulo, mas terminou perdendo. Aqui, o resultado que, pelo fator mando de campo, pelo fator pressão que se tem a partir de um início ruim da Série C sobre o Náutico, um resultado terrível para a equipe pernambucana, mas eu entendo como um resultado natural pelo que é o Brusque. Assim, eu acompanho muito o que é a imprensa pernambucana e o que é a torcida pernambucana, e o que se tinha muito como avaliação do torcedor no momento de revolta era: mas o Brusque é uma equipe que não tem uma tradição num cenário como o Náutico tem. Eu entendo que o planejamento e o projeto Brusque, ele é muito melhor do que o planejamento e projeto Náutico. E aqui colocando questão de tradição, questão de grandeza de lado. Mas também se tem um fator de tradição do Brusque, né? Se a gente olha para o retrato dos últimos anos, foi um Brusque num cenário nacional, um patamar acima do que foi o Náutico, avaliando passagens de Brusque pela Série B, enquanto o Náutico está estagnado na Série C. O Náutico teve seus momentos na Série B também nos últimos anos, mas o Brusque na última temporada estava na B, por exemplo. Então aqui o resultado não me surpreende, mas se tem esse fator de um Náutico que encontra uma condição muito delicada e que talvez se olhe lá para o fator Marquinhos Santos e entenda que ele não era o grande culpado. Tem um elenco muito limitado mesmo, mas que apresenta uma mínima evolução com o trabalho do Hélio.
São Bernardo e Londrina, um dos jogos dessa terça-feira, empatado e aqui equilíbrio máximo, né? São Bernardo jogando dentro de casa contra o Londrina. Eu já avaliava que esse jogo, eu entenderia que poderia ser um empate mesmo e acontece. O São Bernardo não está tão bem na classificação por conta das rodadas iniciais. Teve o jogo muito contestado contra o Maringá. Mas assim, resultado que não é terrível, olhando para que se tem ainda de tempo de recuperação para o São Bernardo, para o Londrina, um grande resultado mais um. E aqui o outro jogo dessa terça-feira, Figueirense 2, Caxias 3. E aqui é uma das grandes provas que quando você tem bastidores desorganizados, problemas em planejamento, quando você tem problemas de organização fora de campo, isso tende a pesar demais dentro de campo. É o cenário do Figueirense em 2025 e a gente está diante de uma equipe gigante que jogou recentemente uma primeira divisão de campeonato brasileiro e que caminha a passos largos para uma Série D. É impressionante como o Figueirense vem decaindo e esse início de Série C traz esse retrato. E o Caxias consegue, assim, bora lá para a classificação. Antes, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link se está curtindo o vídeo. Deixa um pouco da sua opinião também e bora lá. Olha aqui a classificação e olha onde o Caxias está. Caxias é o quarto colocado. A gente tem Ituano, Ponte e Maringá entre as três primeiras colocações, todas elas com 10 pontos. Caxias com 9, 8 para Londrina e Brusque, 7 para Tombense, 6 para o Ipiranga. A turma dos 5 pontos, Botafogo, CSA e São Bernardo. O Retrô e o Floresta com 4 pontos. 3 pontos tem ABC, Guarani e Itabaiana, que conquistou esses 3 pontos na primeira rodada. O Confiança, 2 pontos para Náutico e Anápolis. E o Figueirense aqui na zona de rebaixamento, na lanterna, com 1 ponto só somado. Olhando para o retrato geral, entendo que aqui o Caxias, na minha avaliação, me surpreende demais na quarta posição. O Ipiranga também minimamente me surpreende nesse início. Mas, e aqui na zona de rebaixamento, confesso que eu não esperava um Náutico brilhante dentro de um G8, mas não imaginava na 18ª posição. E aqui a gente tem uma Anápolis que foi muito bem no estadual, mas tem um retrato ruim na competição, na Série C. E assim, retrato geral é isso aí, né? Caxias e Ipiranga me surpreendendo e Náutico também me decepcionando, apesar de não esperar um início tão brilhante assim da equipe pernambucana. Deixa a sua avaliação, deixa o like, também se inscreve no canal, tem vários outros vídeos falando sobre Série C, principalmente sobre Série B. Série B eu destaco um pouco mais de forma detalhada, estou acompanhando jogo a jogo praticamente da Série B. Então fica ligado aqui no canal, deixa o like, se inscreve no canal, até a próxima.